Fala pessoal, beleza? Meu amigo, você sabia que o maior motivo de separação e traição no Brasil é a insatisfação sexual? Pois é, comigo aconteceu exatamente assim. Levei chifre da minha ex-namorada pois eu não dava nem um pouquinho de prazer a ela, e não durava nem 10 minutos direito na cama. Mas eu descobri um método, indicado por um profissional da área da saúde masculina, que me ajudou a acabar com a ejaculação precoce. E hoje, já estou namorando de novo. E consigo durar mais de 40 minutos na relação tranquilamente. E se você quiser, eu vou deixar o link do vídeo, onde você vai aprender a colocar esse método em prática, e acabar de vez com a ejaculação precoce, como aconteceu comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se quiser se livrar da ejaculação precoce, e deixar qualquer mulher louca de prazer na cama, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Grande abraço, e até mais. Vamos falar do jogo do Flamengo ontem, da vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou 3-0, jogador a menos. Fala do jogo, 3-0, Forante ou baile. O time do... porque o time do Flamengo não estava jogando mal no começo da partida. Ao contrário, ele tinha o controle do jogo. Quando sai o gol do Flamengo, foi um baque para os caras. Foi um baque para os caras. Até sair o gol, estava 0-0, o Independiente jogava contra o Flamengo no Maracanã de um jeito que nenhum time brasileiro jogou até hoje. Nenhum. Com quantos minutos saiu o primeiro gol do Flamengo? Quantos minutos saiu o primeiro gol? 20, alguma coisa? Foi um pouquinho antes da expulsão. 22 minutos, alguma coisa assim. O William Arão foi nesse lance aí, 21 minutos. 17 Não tinha nem metade do jogo, já estava 1-0 pro Flamengo. Não, pera um pouquinho. 17 Foi um pouquinho antes da expulsão. Foi por volta de 20 minutos. Não, tá 0-0. Por volta de 20 minutos. Não tinha Ou nem seja, metade do primeiro tempo, já tava 1-0. os primeiros 20 minutos, o Independente joga bem. Joga de igual para igual. E não se intimida com o Maracanã, com 70 mil pessoas, tenta se impor. Aí sai o gol, faz aquela pichotada. O primeiro gol saiu com 19. E por que não se impôs com 23 minutos, mais. quando o William Arão foi expulso? Pois é. O jogador o que faltou? É inexplicável. Eu não tenho explicação para isso. Mas peraí. Aí aconteceu aí depois... Mas peraí. O Independente Del Valle, quando ele tem um jogador a mais dentro de campo, com a expulsão do William Arão, ele cresceu no jogo. Tanto que ele teve uma chance de empatar, que quem fez a defesa ali foi o Diego Alves. Isso, foi um lance que ele saiu cara a cara ali com o goleiro e o cara acabou desperdiçando. Porém, essa jogada Del Valle, sim, e inclusive mereceu. O William Arão foi extremamente responsável. As duas expulsões foram corretas. Sim, o outro também acabou. Ele pediu desculpas, inclusive, depois do jogo, por Jorge Jesus, ainda no gramado. Deu pra ver pela leitura lateral. Mas na hora que toma o cartão vermelho, ele gesticula, ele dá chilique, fala que o árbitro retira o cartão amarelo e apresenta o cartão vermelho pro William Arão. Aí faz cara lá, ó a cara de revolta. Eu? Mas isso é pra jogar pra torcida. Não, mas não é jogar pra torcida, Benjamin. Isso aí é um ato ridículo, que o jogador tem que... O jogador precisa mudar o comportamento dele, concordo com você. Óbvio, porque hoje com o VAR, Sormani, o jogador ele não precisa realmente querer jogar pra torcida, porque tá todo mundo vendo a imbecilidade que ele cometeu. Claro. Assim como o Fagner também, onde daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele também. Só o Sormani acha que não precisou. Aí já tá o Flamengo com um a menos, e olha o que o Gabriel faz. Aí é que é a diferença. Aí é a diferença do cara que tem talento, sabe jogar e se dedica dentro do campo. Gabriel Barbosa sobrou. Não é que o Flamengo tinha um a mais, tinha um a menos. O Independente Del Valle tinha um a mais. É que a diferença foi o que fez o Gabriel Barbosa, o que jogou o Gabigol, o que ele teve de arrancada, de drible, o que ele teve de presença dentro. Aí no segundo tempo já, né, mano? Sim. Aí já com 10 minutos você tá pra complementar. Os que ficaram em campo, Pascoal, correram. Tava 1-0. Correram para exatamente ser ali... para não haver essa diferença. O Flamengo ontem venceu de uma forma diferente. O Flamengo está acostumado a abafar, né, os seus adversários, a fazer aquela marcação pressão alta e teve que jogar de uma maneira diferente. Como tinha um a menos com a expulsão do Arão, teve que esperar mais o time do Independente Del Valle no seu campo e os jogadores se desdobraram, não só o Gabigol. Os dois zagueiros que não são titulares, são costumeiramente do Flamengo, né? Um deles vai ser, né? Um deles vai ser. Sim, mas... Gente, o Flamengo tava... Os caras sobraram ontem. O Flamengo com o jogador a menos... O Pereira ganhou todas as bolas. O Flamengo com o jogador a menos, o Jesus colocou Vitinho e Michael. Não, mas isso quando já tava 2-0. Sim, mas colocou Não, com o jogador... Não, pera um pouquinho. Quando o Arão é expulso, ele recompôs o meio. O atacante e coloca o Pedro e coloca o volante. Mas depois ele coloca... Claro, já tava 2-0. Os caras partindo em cima. Normalmente não coloca dois volantes. Concordo com você. Acho que tem razão. 10 contra 10. Do jeito que se fala, parece que ele fez essa alteração assim que o Arão foi expulso. Não é verdade.
quando o Arão foi expulso, e só foi possível, eu concordo muito com o Pascoal, só foi possível tudo isso, porque o Flamengo se defendeu com 2 linhas de 4 e o Gabriel que jogava por 2. Então era 4-4-2, não era 4-4-1. Era o Gabriel jogando por 2. E multiplicou em campo. O Gabigol com a camisa do Flamengo foi ontem? Eu acho que contra o River ele fez 2 gols, né? Ele faz 2 gols, mas ele... No final de Libertadores ele fez 2 gols. Não pela os gols pela bola, né? Pelo contexto todo do Gabriel, do gol e que ele fez em campo, pra mim foi a maior atuação dele no Flamengo. Não, mas o que difere a partida contra o River é porque o Gabriel contra o River, mesmo tendo feito os 2 gols, ele tava mal no jogo. O Gabriel tá assumido, ele aparece no momento contra crucial. Contra o Grêmio, no 5-0, pra mim foi a melhor atuação dele. Eu acho que ontem, ontem ele arrebentou. Porque ontem o Gabigol, ele foi do primeiro até o 90º minuto aí jogando muito. Diferente da partida contra o River. Ele foi decisivo contra o River, mas ele não estava bem na partida. Agora ontem o cara fez chover. Ele fez chover. Ontem ele arrebentou com o jogo. Ontem o Gabriel sobrou. Lembrando que essa, Pascoal, é a 7ª partida. E eu nem imaginava que o Pedro pudesse jogar, né? Porque a gente ontem falta que o Pedro gol. Não ia começar o jogo, né? Falta um gol para ele chegar a 50 gols com a camisa do Flamengo. O Gabigol ele se tornou ao lado do Fred depois da reinauguração do Maracanã, o jogador com mais gols, né? Ele chegou ao 30º gol dentro do Maracanã, é uma marca importante para ele também. Mas ontem, cara, sinceramente, eu não gostei dessa alternativa que o Jorge Jesus utilizou, não. Ele, para não mexer no padrão tático do Flamengo, ele deveria ter entrado com o Vitinho. O Vitinho que deveria ser o suplente imediato do Bruno Henrique, e o Pedro, ele tem que esperar a vez dele quando o Gabigol não puder jogar. Mano, no começo do ano, o Jorge Jesus falou o seguinte: o Flamengo de 2019 sim, ele mudou. 2008. Ele quer 2020, trazer um fato novo. Então, ele quer trazer um fato novo. Mas é que tá, Sormani, tem uma velha máxima que eu acho que realmente vale a pena apostar. O time que tá ganhando não se mexe. Mas é que tá, o time que tá ganhando, se você não mexer nele, o adversário vai encontrar a resposta dos problemas dele. Mas é difícil você conseguir marcar toda hora. Tem que mexer toda hora. Eu discordo dessa. Aí você vai ficar na mão da individualidade dos jogadores. Claro que mexe. Lógico que mexe. O São Paulo mexia toda hora no time. Porque é o melhor time do mundo hoje, que ganhou a Champions League e ganhou o Mundial depois. Ele mantém o mesmo padrão tático e com as mesmas peças usando o mesmo. Ele mexe também. Às vezes muda o posicionamento no meio, os volantes. Pascoal, não mexe, gente. O Liverpool joga da mesma maneira desde a conquista da Champions League e continua jogando até hoje. Sim, faz um ano. É o mesmo formato, mas os jogadores são diferentes. Mas é que tá, Pascoal. Agora, por exemplo, você colocar o Gabigol. O Gabigol é um cara que ele tem uma versatilidade, ele pode jogar tanto de centroavante como ele pode jogar aberto também. Porém, o Pedro, ele não oferece essa versatilidade. O Pedro é um cara para jogar especificamente dentro da área. Ele não é aquele cara que sai para dar opções, que ele participa do jogo. Eu concordo com você sobre isso. Concordo com você. Então, quando você coloca o Pedro e desloca o Gabigol, você mexe no Gabigol, mexe no Arrascaeta e mexe no Pedro. Não, mas o Gabigol ele não tem posição fixa. Ele sai bastante, de fato, mas você exato, você não mexe com o Gabigol. Você mexe na estrutura tática do time. Uma coisa é fato. Já está muito evidente. O repertório do Flamengo de 2019 já era bom. 2020 esse repertório aumenta. Com a chegada dos reforços, muito mais opções. Então é sim um time mais forte. O Thiago Maia jogou bem, entrou bem. E não estreou o Pedro Rocha ainda, hein? Ô, Sormani. Não tá fazendo compensação física. Compensação financeira. Ô, Sormani, são 23 jogos no Maracanã. 19 vitórias e 3 empates, né? São 23? São 20 vitórias e 3 empates. Esse é o retrospecto do Jorge Jesus. E o primeiro troféu internacional que o Flamengo ganha no Maracanã. O Flamengo não tinha vencido nenhum torneio internacional jogando em casa. E ontem quebrou mais esse tabu. O que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo é quebra de tabu toda hora, é troféu e levanta a taça toda hora. É impressionante o que esse senhor, como treinador do Flamengo, está fazendo. Espetacular. Não adianta, Pascoal. Cada semana isso vai explicando mais um título. Cada um vai só empilhando. Ele é o maior treinador da história do Flamengo, não tem jeito. Eu também acho que é o maior treinador do Flamengo. Vai empilhando taças, conquistas em cima de conquistas. Vem aí agora mais uma etapa do Campeonato Carioca. Agora, o grupo do Flamengo com o Barcelona de Guayaquil. Vou falar um negócio pra você. O Barcelona de Guayaquil tem um time arrumado, hein? Tá no grupo do Flamengo também, não tá? Tá. Aí tem o Independente. O grupo ficou tem forte. Tem o Independente Del Valle, não tem? Tem o Del Valle. Tem a chance do Del Valle dar o troco no Flamengo em termos de classificação. A gente sabe que o Flamengo freta os seus voos, mas são 3 viagens desgastantes. Também, né? Barranquilla, Guayaquil e Quito. O Flamengo, cara, o Flamengo uma hora vai perder um jogo. Lógico que vai. Normal, uma hora vai perder um jogo. Não tem como... Perdeu pro Santos de 4 na Vila Belmiro, não faz muito tempo. Perdeu pro Liverpool. Mas aquele não valia nada. O do Liverpool valia. Na sua opinião. Valia pro campeonato. Tanto que o Santos foi vice-campeão brasileiro. O Liverpool foi aquela vitória. Ele perdeu pro Santos 4-0. Contra o Palmeiras se o Santos empatasse aquele jogo, o segundo colocado seria o Palmeiras e não o Santos. Não, mas pro Flamengo não valia nada. Não. Valia.
o uniforme, o fardamento que entrou em campo. Sim, é uma derrota. História do Flamengo. É uma derrota acachapante, 4-0. Não mudou. Tá na história. Mas não mudou, tá na história. mas tá na história. Mas não mudou tá lá, a história. Perdeu. Bom. Porque se ele não achasse nada disso, quando ele jogou contra o Flamengo, contra o Palmeiras no Allianz, quando jogou contra o Ceará no Maracanã, ele jogaria com o time reserva. Agora, quando o Flamengo ganhou do Ceará e do Palmeiras, ficava todo mundo exaltando, olha, mesmo campeão, olha, mesmo só já com a cabeça no Mundial, o Flamengo continua vencendo. Aí perde e muda toda a história. Não, mas o último jogo já era preparação para viajar, para Dubai. Respeito sua opinião, mas já não tava nem aí. Tá bom. Mas que o Flamengo vai perder um jogo, outro vai, gente, é óbvio que vai perder. Agora, eu acho difícil aqui, nos padrões da América do Sul? O Flamengo, num jogo decisivo, ser eliminado. Só se acontecer alguma... Ontem aconteceu uma zica. Diz no Brasil ou na América do Sul? Na América do Sul. Eu não acho... 20 minutos, estou falando num jogo, tipo, valer uma vaga para alguma coisa, acho difícil. A não ser que deu uma zica. Ontem deu uma zica. 20 minutos, o Ilharão expulso. O Flamengo foi lá e matou o Independente Del Valle, gente. Meteu 3-0. Você lembra da final da Libertadores? E ganhou. Sim. Mas foi um jogo difícil. Sim, mas não vai ter jogo fácil. Sim. Eu não falei que vai jogar contra o... Não, você está dizendo o seguinte, que não vai perder. Não foi isso. Não, eu falei assim, que vai perder. Uma hora que vai perder. Vai perder jogos. Estou falando que eu acho difícil que num jogo que vale uma vaga, num jogo decisivo, hoje, que o Flamengo perca. É que é complicado, Veja, eu volto a dizer, eu fiquei impressionado com os primeiros 20 minutos de jogo. Eu fiquei impressionado. O Flamengo não conseguia jogar. Aí sai aquela pichotada do zagueiro, sai o gol do Gabriel, o Independiente sente demais o gol, não consegue tirar proveito de um jogador a mais, tudo isso é verdade. Mas o começo do jogo, eu nunca tinha visto ninguém fazer contra o Flamengo no Maracanã o que o Independiente fez. O time não é campeão da Copa Sul-Americana. Partidas apenas, hein, eu fiquei impressionado. O Flamengo, esse time do Flamengo, o time principal, Benja, é um time que voltou a jogar recentemente. A gente tá falando de um time que tem 7 partidas no jogo, no ano. Então, querendo ou não, claro, existe o entrosamento do ano passado, que eu acho que é fundamental, persiste ainda, mas tá na cara que o time do Flamengo, fisicamente, pelo método que o Flamengo joga, adiantando a marcação, todo mundo participando ativamente do jogo, é um time muito rápido quando tem a bola no pé, então tudo isso demanda muito da parte física. Repito, são 7 partidas com o mesmo time apenas. Mas eu fiquei impressionado, falando sério, depois dos 20 minutos. Porque o Independente Del Valle, que é um bom time, semana passada, não sei se você assistiu, Sim. O Jorge Jesus falou depois do jogo que tinha ficado impressionado com o Independente Del Valle. Ele elogiou o time. Esse grupo ficou forte. Então, eu fiquei impressionado que com um jogador a menos, o Flamengo foi lá e meteu 3-0. Mas o Jorge Jesus é muito competente, Ben. Então, é isso que eu fiquei impressionado. Ele é muito competente. O time do Flamengo é muito bom. E mesmo com um jogador a menos, o Flamengo consegue jogar. Porque ele mudou a estratégia dele no jogo. Ele mudou a estratégia dele, ele começou a se preocupar em se defender. No começo do jogo ele não conseguia jogar, ele tentava jogar, o Independiente não deixava. Depois de ter um jogador expulso, ele se preocupou, e com o jogador e com a vantagem do marcador, é a leitura que eu faço, né? Ele se preocupou em se defender. E fez muito bem, eu acho que isso era o papel dele. Ele estava sendo campeão, com um jogador a menos, vamos expor pra quê? Vão marcar pressão lá em cima, a troco do quê? Com 10 não dá, né? Não dá, você não consegue. Então, méritos totais ao time do Flamengo e principalmente ao Jorge Jesus.